Oi, meu nome é Frederico Costano Soares, eu sou sócio proprietário da rede de limpeza Doutor Lava Tudo. E esse aqui é um treinamento que ele é um suplementar ao treinamento da função de secretária e esse foi desenvolvido especificamente para atendente e para a secretária Lohane. O objetivo desse treinamento é uma mudança de comportamento. O objetivo principal é mudar o comportamento das pessoas que compõem o administrativo da empresa Doutor Lava Tudo. A Doutor Lava Tudo ela tem diversos problemas com desperdício de agenda, desperdício de dinheiro, desperdício de tempo dos profissionais do administrativo. E isso tem diversos reflexos na rotina de trabalho dos funcionários, porque acaba refletindo numa má remuneração, porque ela acaba perdendo um pouco de agenda, faz com que a agenda seja desperdiçada, gerando uma redução na comissão dos funcionários. Ela acaba evitando algumas vezes que os funcionários batam metas importantes que gerariam remunerações muito maiores. E por isso eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção a esse treinamento. O foco desse treinamento, o objetivo final desse treinamento é a perfeição. Por que perfeição? Muitas vezes a gente está trabalhando numa empresa pequena, muitas vezes a gente está trabalhando num ambiente de trabalho que exige muita agilidade, exige muito da gente, exige muita atenção, e a gente acaba se acostumando com os erros. Mas a única maneira da empresa crescer, de sanar seus problemas seus problemas com desperdício de agenda, sanar seus problemas com insatisfação de cliente, é ter um foco na perfeição. Como seria aquela função perfeita? Como eu faço para deixar o meu serviço perfeito? O caminho da perfeição ele tem alguns percalços. O meu objetivo agora é mostrar a vocês quais são esses percalços, quais são esses problemas e como a gente faz para melhorá-los. Eu gostaria de começar falando sobre a perfeição um pouquinho, dando alguns exemplos. O exemplo do segurança, por exemplo. O segurança, quantas vezes ele escuta na cabeça dele: ah, mas para que tudo isso? Ah, mas que exagero! Não precisava de você revistar todo mundo. Olha o tamanho da fila. Mas uma pessoa que ele deixa entrar no ambiente armado vai causar uma tragédia. Basta apenas um segurança fazer o serviço de maneira inadequada, de maneira imperfeita, para gerar uma tragédia no ambiente. A mesma coisa a gente pode levar para o lado de uma cabeleireira. Basta uma aplicação de um formol, de algum produto inadequado para causar às vezes a morte de uma cliente. O médico a mesma coisa, ele tem que ter uma atenção, apesar que ele tem uma pressão muito grande com clientes querendo ser atendidos a todo tempo, reclamações, tá doendo muito, estou esperando demais, mas aquele atendimento que ele der, ele tem que gerar um atendimento perfeito. Ele não pode errar. E por como esses profissionais conseguem fazer isso? Conseguem alcançar essa perfeição? Primeiro, eles têm que querer. Acho que nada vai acontecer se esses profissionais não estiverem querendo fazer o melhor trabalho possível. Eu tenho certeza que é o caso de vocês, o caso de todas as meninas que são excelentes profissionais, diga-se de passagem. Só que a gente tem que mostrar como a gente deve funcionar sistematicamente como uma equipe para a gente conseguir fazer isso de uma maneira mais constante. Só para terminar o caso dos exemplos, eu vou contar uma frase famosa que é nenhuma corrente é mais forte do que o seu elo mais fraco. Basta um profissional fazer um serviço que não é perfeito, um serviço acomodado, um serviço feito de qualquer maneira, para botar em risco todo um sistema de trabalho. Haja visto o caso dos espartanos, que é um exército muito famoso, e que o objetivo deles, a força deles, era a formação.
Se um soldado não tivesse alinhado na formação corretamente, o exército seria completamente dizimado. E eu estou falando nessa questão de equipe justamente porque eu gostaria de focar uma coisa, porque todos os funcionários da empresa, eles são escolhidos a dedo. E são pessoas que eles têm grande aversão à avacalhação. Se você for conversar um por um, são pessoas que gostam muito do trabalho, são pessoas que gostam muito de fazer o serviço da melhor maneira possível, não aceitam avacalhação, e acaba que se a gente junta todas as pessoas que não gostam é, de fazer de avacalhação, por exemplo, num ambiente que ele não está preparado para organizar essas pessoas, a gente acaba gerando uma coisa que ninguém quer na empresa, que gera insatisfação geral, que é a avacalhação. Então eu gostaria que vocês tivessem muita atenção ao que eu vou falar. A gente precisa da atenção de vocês para mudar esse comportamento. Né? Eu vou colocar aqui alguns pontos. Primeiro, como é que eu considero que a gente chega à perfeição? Primeiro passo para a gente conseguir chegar a essa perfeição no Doutor Lava Tudo é uma mudança de comportamento. A gente tem que querer mudar, tem que querer melhorar. Sem isso, a gente não vai chegar a lugar nenhum. Uma coisa interessante para essa questão da perfeição é que a empresa está abrindo totalmente as portas para os funcionários, para o funcionário construir a empresa que ele quer trabalhar. Basta ele falar o que eu preciso para tornar a minha função perfeita, o que eu preciso para tornar as atividades nas quais eu estou envolvido atividades perfeitas, atividades excelentes, com alto nível de excelência. Se eu conseguir, se eu chegar à conclusão que o que vai fazer meu serviço ficar perfeito é meu rendimento ser perfeito, é eu ter um ventilador do meu lado, eu tenho um café, eu tenho uma pessoa me servindo cappuccino. Se você conseguir provar que isso vai gerar o resultado, a empresa vai dar isso para você, vai prover isso para você, entendeu? Não restringindo esses exemplos fúteis, mas eu preciso de um armário aqui, eu vou precisar um gaveteiro de tal tipo, de tal tipo. Então é isso que a empresa vai te dar, desde que você consiga verbalizar e colocar tranquilamente, colocar de maneira clara que isso vai aumentar o seu rendimento. Né? E uma maneira excelente da gente conseguir fazer isso é através da comunicação. Através da comunicação a gente consegue valorizar o nosso trabalho, a gente consegue valorizar as tarefas que a gente vai que a gente está envolvido, a gente consegue chamar a atenção dos outros para as nossas tarefas. Um outro ponto é a organização. Né? A gente tem que ter uma organização que a gente cita aqui nesse segundo item, que é uma organização dos materiais, uma organização de escrita dos pontos. Você tem que estar atenta, se organizar, de deixar suas coisas intactas, de saber passar com clareza os pontos que realmente aconteceram, que levaram a erros na sua função, para sua gerente, nos relatórios, saber verbalizar, saber anotar aquilo ali direitinho para passar para sua gerente. Além disso, a gente tem que ter algumas metas de curto prazo. Difícil por quê? Por que metas de curto prazo? Dificilmente a gente vai conseguir sair do ponto que a gente está hoje para a perfeição num curto período de tempo. Então, para isso, a gente precisa ter o foco na excelência, mas a gente precisa de pequenas metas. Olha, eu vou primeiro, agora minha meta em relação a isso é fazer isso. Né? Eu acho que para um primeiro momento é um ganho de um ganho considerável. A partir disso eu vou me organizar para a gente tentar fazer umas melhorias, dar saltos maiores. Né? Isso é de extrema importância e eu aconselho fortemente vocês a fazerem terem esse diálogo com o gerente, com os colegas de trabalho. Um outro caso que eu gostaria de falar, eu gostaria de citar, um resultado de melhoria contínua, que é justamente esse foco na perfeição. Porque a gente tem que tentar chegar
a uma atividade sem erros. E para isso, eu sei que a empresa não está preparada para isso hoje, nos dias de hoje, mas ela tem que se preparar. Ela não pode se acomodar nunca, de maneira nenhuma. Né? Então vocês têm que fazer, olha, para dar o próximo passo, eu preciso disso. Olha, para melhorar meu rendimento, eu gostaria disso, ou Gleison, eu gostaria de ver a possibilidade da gente fazer isso, a gente podia fazer essa mudança, a gente podia, olha, eu tenho na empresa que fulano trabalha, ela tem essa ferramenta que ajuda muito ela, eu gostaria que a empresa desse uma olhadinha, alguma coisa do tipo, que eu acho que ia ajudar. Então a gente sempre olhar para frente, olhar para empresas que fazem coisas melhores que a gente, olhar para pessoas que fazem coisas melhores que a gente e trazer isso para a organização, para alcançar aí sim um resultado melhor. Sempre ter esse trabalho, essa reciclagem no no nosso dia a dia. Né? Isso aí, então, já começo essa introdução desse treinamento, desse diálogo com você, né, Lohane, dessa introdução. Eu gostaria de falar rapidamente aqui, para fechar essa introdução, dos pontos que as suas funções se relacionam com a perda, com o desperdício da empresa. Primeiro, perda de ligação. Segundo, são erros de agenda. Erros de agenda no que se referem a mandar fazer anotações erradas ou não confirmar o fechamento com o cliente, ou ter essa dualidade aí no bairro, anotou um bairro de uma cidade, mas esse bairro na verdade era para outra cidade, que acaba mandando os funcionários para outros lugares. Né? Eu vou discutir longamente cada tema a posteriori, mas só gostaria de citar os grandes grupos no momento. A adequação da agenda, que é um outro ponto muito interessante também, porque o número de cancelamentos é muito alto na empresa, na prestação de serviço isso é comum, mas para a gente não pode ser comum. A gente tem que estar um passo à frente e para a gente tem que estar perfeito. E o outro é a organização de documentos, que é uma coisa que a empresa ela é de vital importância para a empresa, e a gente gostaria que vocês olhassem isso com mais carinho, todos os pontos que eu acabei de citar aqui são de responsabilidades suas, né? A empresa entende que são de responsabilidade sua, então a gente gostaria de ter essa conversa. Da mesma maneira que você tem essa responsabilidade, a empresa tem deveres de prover a melhor qualidade de trabalho para vocês. Então, o que for possível a gente fazer para ajudar, por favor, nos deixe saber, nos avise para que a gente possibilite a você alcançar, cumprir com as suas responsabilidades.